Oi pessoal do Simples Assim, de volta aqui com o nosso consultor de economia, o Reis, que é administrador de empresas, João Carlos dos Reis. A intimidade é tanta que a gente já vai no nome que chama sempre, né, Reis? Isso. É o avô do Tiago, do Guilherme e do Pedro. Isso. E se é avô, tem criança, tem a dica para a gente dar para as nossas crianças. Junta economia e criança, a gente vai saber como ensinar esses baixinhos a lidar com o dinheiro. Fica aqui com a gente. Oi, Reis, obrigado por voltar aqui no Simples Assim para dar mais dicas. Boa tarde, já estou me acostumando a isso, é muito gostoso. Consultoria, gente. Estamos à disposição para as perguntas e para falar um pouco de economia para os meninos. Então, o Reis andou dando... que de economia. O Reis andou dando umas palestras aí em escola para as crianças e achei muito interessante trazer para o Simples Assim essas dicas, né, que ele fala. A primeira pergunta que eu queria fazer, Reis, é o seguinte: mesada, devo dar? Se sim, a partir de qual idade? Primeiro, eu sou a favor da mesada, desde que você tenha dinheiro para dar. Tá. Nós falamos em outra oportunidade, falamos sobre planejamento. O envolvimento da família no planejamento é fundamental. A família precisa conhecer qual é a sua capacidade de atender aos desejos da sua família, já que você e a sua esposa, muito provavelmente, são as pessoas que põem dinheiro dentro de casa. Então, a criança deve participar. A criança deve conhecer de pronto que ela pode querer, mas ela precisa criar condições para isso. A mesada facilita um pouco, porque você abre uma faixa de negociação entre você e a criança, dizendo: você quer mesmo? Quer? Usa da sua mesada, mas a minha mesada não dá. Guarda seu dinheiro. Então isso é que faz com que você não crie uma pessoa que nunca se envolveu com dinheiro, que não sabe os custos da coisa e que vai virar pai de família sem conhecer isso. Muito pior. É muito comum, eu andei falando com muitos jovens das escolas de Jaboticabal. O adolescente termina o ensino médio, entra numa faculdade, você vai para a cidade onde ele vai morar, aluga uma casa e ele de repente se vê com um cartão de crédito numa casa para aprender a administrar. Porque nunca lhe foi dada a informação de quanto custavam as coisas, quais as dificuldades, o que pode ser comprado, o que não pode ser comprado, o que é despesa de custeio da casa. Então a criança deve... rapidinho. Exatamente. Isso é muito comum. É muito comum. Então a criança tem que ser preparada desde o começo. Mas quando é esse começo? Com 3 aninhos, com 5, com 7, quando ela está na escola? A partir do momento que a criança começa a entender o valor de uma cédula de dinheiro. Então ela tem que saber também escrever. Exatamente. Essa noção, é muito comum a criança dizer assim: mãe, eu quero isso. O papai não tem dinheiro para pagar, mamãe não tem dinheiro para comprar. E o cartão de crédito? Eles falam, o cheque. Você tem cheque. Você tem cartão. As crianças precisam saber que aquilo é só um meio de pagamento. Não é a condição de pagar. Tem que ter um lastro. A condição de pagar, o lastro para isso tem que existir no banco. Então, quanto antes a criança participar disso, quanto antes ela receber o seu dinheirinho, a civilização no hemisfério norte costuma muito atribuir trabalho à criança e pagar por isso. Nossa, eu não sei, eu tenho uma posição meio... Às vezes até nota também, né? Eu já vi casos de a pessoa, se tirar nota boa, eu te dou tanto. Não é obrigação? Agora, no caso do trabalho, não, né? O trabalho não. O trabalho é um meio que o americano tem. De mostrar às crianças a dificuldade que é de se ganhar dinheiro. E como é que eu faço? Você sugere aí pra gente, pra nós pais, né? Você tem 2 filhos, um de 10 e um de 15. Como é que eu estabeleço esse valor de acordo com a rotina deles, com a necessidade, com a idade, ou dá a mesma para os dois, a mesma quantia?
É que a gente faz aí. A não ser que sejam gêmeos, as idades dos filhos são diferentes. Sim. E a cada ano que passa, o filho assume novas responsabilidades, cria novas necessidades e o outro vem atrás. Então eu acho justo que o filho mais velho tenha um pouco mais do que o filho mais novo. O Reis tem 3, hein? Vamos ver. Aqui em casa é assim, né? Foi assim com os 3, foi assim com os 3. E o pequeno acaba sempre levando desvantagem. Quem que é o pequeno aqui? É o Rafa? É o Rafa. Rafa tá nos Estados Unidos, hein, Rafa? Agora... E se você estiver assistindo a gente, você foi o que ganhou menos. É isso, sempre levou menos. Mas as necessidades são assim mesmo, né, Reis? Porque mas o maiorzinho quer dar um presente para a namorada, quer sair com os amigos. São outras necessidades. Agora, o principal é isso. A mesada é boa se você tem para dar. Não fique negativo no banco para dar mesada para o seu filho. Explica para ele. Explica para ele. Isso é fundamental, é muito melhor do que dar a mesada. Eu não sou psicólogo, eu não gosto muito de falar nisso, mas eu me arrisco a um palpite. A criança que cresce sem nenhuma frustração vai ter problema lá na frente. Financeira também, né? Também. Então é preciso que ela conheça os seus limites e conheça as suas possibilidades. Isso é uma educação, vamos chamar de educação subjacente, que vai trabalhando na personalidade da criança para que ela seja um adulto responsável no fim. É isso aí. Olha a dica, hein, gente? Dá mesada só, resumindo aqui, dá mesada só se tiver condições, né? Não adianta querer ter moral com o filho, se depois você vai ficar negativo lá na frente, isso. E depois vai ficar amarelo com o filho a hora que o banco bater na sua porta, a hora que você receber um oficial de justiça penhorando as suas coisas. Isso é muito desagradável e ninguém merece isso. É verdade. Reis, mais uma vez, obrigada por você ter vindo aqui no Simples Assim. Volte sempre, ele sempre vai estar aqui com a gente para dar algumas dicas sobre economia, tá certo? Muito obrigado, já estou me acostumando, já estou em casa. Simples assim. Simples assim. Um abraço, gente, muito obrigada. A gente está lá no YouTube, no Facebook e com as nossas chamadas no Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube, curte a nossa página no Facebook, comente, compartilhe, sinta-se à vontade, que o Simples Assim é feito para você.